E aí o cargo de delegado veio antes do COT? O cargo de delegado veio antes do COT. Eu trabalhava na DOPS, né? E fiz o concurso para delegado, concurso público, né? Naquela época você podia, antes, né? Antes da minha época já não pôde mais. Antes da minha época, antes de 88, você tinha o concurso interno e o concurso externo. Legal. Então o concurso interno, ele foi encerrado, ninguém mais fazia o concurso interno, então eu fui da primeira turma de concurso externo, sem ter concurso interno, e logrei aí passar nesse concurso e vim a ser delegado, né? E aí sua primeira lotação como delegado foi na DOPS? Foi na DOPS, foi na divisão de ordem polícia e social, na antiga DOPS, hoje CGDI, tá certo? Como é que você foi para lá? Porque lá era um lugar bem privilegiado, né? Um lugar difícil de chegar. O que acontece é o seguinte, eu fui analista de informação, eu tinha feito curso na ABIN, de analista de informação, e trabalhava lá como responsável pela análise do setor 3, que era Movimento Operário Sindical. Então eu fazia informações, né, análise de informação sobre o movimento sindical do Brasil todo. Então eu fazia esse acompanhamento de Brasil, do movimento sindical. Então eu vi o movimento sindical crescer, vi florescer, acompanhei esse movimento sindical. E a DOPS, ela tinha na realidade 5 setores, né, que acompanhava essas questões. E quando eu passei no concurso para delegado, o diretor da DOPS na época era o Dr. Galdino, que depois veio ser diretor-geral da Polícia Federal. Na época o diretor-geral era o Dr. Romeu Tuma, e aí o Dr. Galdino então me ofereceu a chance de participar, de ser convidado para ir para a DOPS, né, voltar a ser lotado na DOPS. Devido ao teu histórico de agente já. Meu histórico de agente lá, e aí que só fazendo um adendo, Dr. Galdino tinha sido meu primeiro chefe lá em Pernambuco, tá certo? Então ele era o chefe da DOPS lá, da Delegacia de Ordem de Polícia Social lá em Pernambuco. Eu te conhecia tinha sido o meu chefe lá, exatamente. E aí então com esse convite eu fui para a academia, me esforcei, estudei, porque eu queria dar um respaldo ao convite, né? Que ele iria fazer, né? A indicação. E aí nessa estudo aí eu dei sorte, né, também, consegui ser o primeiro lugar da turma, e aí pude escolher onde trabalhar, e aí eu escolhi trabalhar lá nesse setor, na DOPS também, e foi minha primeira lotação como delegado. E até hoje os primeiros colocados das turmas de formação podem escolher a lotação, salvo engano, não é isso? É isso aí, exatamente, persiste. Essa é uma tradição que eu acho que a Polícia Federal deve manter, que é para facilitar, né, para dar um respaldo à pessoa estudar. Eu acho até que é legal, uma tradição legal de se manter, né, da pessoa se esforçar. E aí da DOPS veio o COT. Como é que surgiu o COT? O doutor Mariz lá atrás, não foi? Na realidade é o seguinte, o COT estava se criando ali, né, tá certo? O COT ali era um burburinho, a sede era um burburinho. Ele está criando um grupo especial, e o doutor Mariz está formando um grupo especial, e todos os agentes, então tudo era um burburinho danado, geral, todo mundo querendo ir para o COT, foi meio glamouroso assim. E o Evandro que foi um dos primeiros lá, e ele chegou lá para mim, ele, Carvalho, que já estava lá, para escrever aquela frase, né, a pátria, a vida, o DPF e o COT, então a gente ajudou a formatar essa frase, e é a que foi cunhada e está cunhada até hoje aí. Mas recebi esse convite do Dr. Mariz para fazer parte do COT. Em princípio eu recusei, tá certo? Em princípio eu recusei. E os agentes todos vieram, pô, você é doido, porque o COT é isso, o COT é aquilo. E eu falei, não, mas... O COT ainda nem era, na verdade, né? Não era. Mas aí o que acontece? Mas eu confesso aí que eu, assim, me senti um pouco envaidecido. Por conta de quê? Porque antigamente eu só vinha trabalhar na sede os medalhões, tá certo? Ou seja, só tinha antigão na sede trabalhando. O cara tinha que mostrar uma história nas descentralizadas para vir trabalhar na sede. Só caixa grossa mesmo que chegava ali na sede. E eu já estava lá.
Então, quer dizer, foi minha primeira lotação. Então, eu antevi para mim o seguinte, poxa, se eu estou começando onde todo mundo termina, quando eu terminar, eu vou estar bem alto, cara. Então, aí eu recusei esse convite. Mas na recusa, o que acontece? O doutor Mari estava conversando com o doutor Monteiro, que era superintendente da Paraíba. E ele falava do COT, né? E enquanto eu estava ali aguardando para dar a resposta negativa para ele, ele falava para o doutor Monteiro, pô, o COT é isso, o COT é aquilo, o COT vai fazer isso, o COT vai fazer aquilo, o COT não sei o que, nós vamos fazer o COT, porque teve isso e não sei o que, tal, e falava do COT como se fala de um filho que está ali vendo nascer, crescer, aquela coisa toda. E aquilo ficou gravado. Ele terminou a reunião dele lá com o doutor Monteiro, aí ele, pô, Daniel, e aí? Eu falei, não quero. Ele, poxa, beleza, tudo bem. Só que eu saí dali e fiquei com um drama de consciência, cara. Eu fiquei assim, poxa vida, o doutor Mariz. Reneguei o filho do doutor Mariz. Doutor Mariz era o segundo homem da Polícia Federal. Ou seja, era o CCP. Era o cara que tinha uma história, né, por trás dele, uma história grande, uma história bonita, com N operações, N serviço prestado. Ele falava com um entusiasmo muito grande desse tal de COT, cara, né? Desse tal de COT. E aí eu fiquei pensando, puxa vida, eu estou começando e estou nessa babaquice de pensar na minha carreira, sem ter feito nada, sem ter colocado um tijolo, né? Legal. Apesar de achar que eu já tinha colocado ali um tijolo, mas ainda não tinha muito, não tinha chegado no telhado ainda. Então eu fiquei meio assim, cara, e fiquei mal, fiquei uma semana mal. Com uma semana eu voltei no Dr. Mariz e aceitei o convite e aí fui pro COT. E aí trabalhei, só fiz isso, trabalhei. Porque minha vida sempre foi desse jeito, eu sempre, como agente, eu trabalhava muito, eu trabalhava 24 horas por dia e como chefe do COT eu trabalhava 24 horas por dia. Como superintendente eu trabalhava 24 horas por dia, como chefe da DOPS eu trabalhava 24 horas por dia. Como aposentado eu descanso 24 horas por dia. Nada mais justo, né? E aí, você era o único delegado do COT na época, não? Eu fiquei com o doutor, eu fui ser o segundo delegado do COT. Aí a história do COT é o seguinte, o delegado 01, Eterno 01, um abraço aí para você, grande 01. O Eterno 01, Dr. Carlos Bernardes Mendes, é o grande chefe do COT. Na realidade, é quem tocou o COT nos primórdios. E eu ajudava ele. Estamos cavando fundo aqui. O Dr. Mariz, depois que o Dr. Tuma saiu da Polícia Federal, quem foi para o lugar dele foi o Dr. Galdino, tá certo? Só que o Dr. Galdino era mais moderno do que o Dr. Mariz. Então, ficou aquela situação do Dr. Galdino, do Dr. Mariz ser mais antigo, subordinado ao Dr. Galdino. E naquela época ainda tinha essa coisa muito forte, né? Naquela época você não aceitava essas coisas. Então, o Dr. Mariz pediu, então, para ir para o COT. Tá certo? Bom, beleza. E aí o Dr. Mariz, então, foi para o COT e lá no COT, então, ficávamos o Dr. Mariz, Carlos Bernardes e eu. Tá certo? Então, E aí, então, nós trabalhávamos desse jeito. Depois de um tempo, o doutor Mariz se aposentou, porque ele ficou lá o tempo para ele pedir a aposentadoria. Aí ficamos eu e Carlos Bernardes. Não nessa ordem, necessariamente, Carlos Bernardes e eu. Né? Depois, com o doutor Chelotti, quando o doutor Chelotti assumiu a direção geral, aí ele tirou o Carlos Bernardes, né? E eu passei a ser o chefe do COT. Que ano foi isso, Daniel? Doutor, foi em 95. E aí você ficou lá até? Eu fiquei lá até ao sair, foi 2004. De 95 a 2004. Isso. Nesse período eu fiquei como chefe do COT e de 95 a 9 anos como único delegado no COT. Eu tocava todas as operações. E isso que eu ia perguntar, como é que é para o delegado tocar a operação no COT? Você está junto com a equipe, em campo, você está fora, você está cuidando da papelada? Como é que é essa rotina do delegado do COT? Não, cara, eu fui em todas as operações do COT. Todas. Eu não tinha operação para não ir. Primeiro que é o seguinte, eu acho que não tem como eu determinar
a pessoa fazer alguma coisa se eu não tiver feito, tá certo? Eu não sei fazer isso, eu não sei, eu acho o seguinte, planejar para outro executar é fácil, tá certo? Eu acho que sempre foi desse jeito. Eu planejar para você executar fica fácil. Eu faço um plano mirabolante, é problema seu se você não executar. Aí fica fácil. Então eu faço planejamento para mim executar, tá certo? E o planejamento que eu faço, o que eu fazia, eu executava. E às vezes que as pessoas questionavam, eu sempre trocava de posição com a pessoa. Eu nunca fugir dessa negócio. Eu falava, você vai fazer esse serviço. O cara, pô, não vai ficar difícil. Eu falei, então faz o meu que eu faço o seu. A gente trocava sem problema. Não, eu me encaixava em qualquer parte do planejamento, com exceção dos sniper, que é um treinamento especial que eu não ousava fazer, tá certo? Mas eu sempre, todas as minhas operações que eu fui, todas as operações, eu só não ia em operação quando eu estava de férias, mas em todas as outras eu iria. Agora, eu sempre também deleguei as coisas para as pessoas, tá certo? Assim, eu tinha lá Zé de Márcio, por exemplo, que era meu braço, teoricamente era meu braço direito, né? Ele que tocava a administração do COT toda, ele que era o chefe de uma equipe de operações, então tinha Barbosa, era chefe de operações, o Machado era o encarregado das instruções, o Machado era encarregado do almoxarifado, aquela coisa toda, o Lorenz era encarregado dos snipers, né? E então era ele quem tocava. Então cada qual tocava o seu cada qual. E eu coordenava o COT todo dessa maneira. Então eu não me preocupava em falar o planejamento de treinamento. Não era eu que fazia, era o Machado. O Machado que era responsável por isso. Então eu não me tocava, eu não me metia nisso, tá certo? Então eu não me metia mesmo. Agora, a hora que tem uma operação, então quem vai na operação é você, a gente montava a equipe e ia. Eu tinha um apoio de uma pessoa que foi o meu chefe de operações durante muito tempo, que foi o Gafanha, tá certo? O Gafanha, que é uma pessoa excepcional, tinha um conhecimento profundo de operações especiais, né? Conhecia de armas e munição como ninguém, balística, foi o que a gente aprendeu de balística, porque as pessoas no COT conhecem de balística, né? Coisa que, o negócio tudo passado pelo GAFA, né? Então, aí, meus agradecimentos ao Gafanha aí, já falecido, mas eu tenho certeza que ele agora ele deve estar assustando o pessoal no COT lá, viu, cara? Mas ele deve estar aterrorizando o pessoal lá do plantão do COT, mas daqui a pouco ele chega por aqui. Então, o Gafanha, ele ajudava bastante. E isso trazia uma tranquilidade. Então, eu fazia os planejamentos operacionais. E o resto do dia a dia do COT era todo mundo que tocava, tá certo?